A vida foi-lhe ensinando que pode aspirar a tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. E ao longo dos anos, a Anitta foi sentindo a necessidade de assumir novos papéis e de pôr outros em segundo plano. Nem sempre foi um processo fluido ou pacífico, muitas vezes em conflito interno e com a sensação de frustração de não conseguir tudo o que gostaria. Mas cada papel e cada dimensão tem o seu momento, e quando prolongado no tempo às custas de outros papéis e dimensões essenciais, acaba por deixar marcas e inquietude. A Anitta vê-se num momento em que se sente que tem que criar espaço e território para algumas das suas dimensões, literalmente, espaço físico, separação física entre as suas dimensões, territórios demarcados. A conversa de hoje, sem guião, promete ser confusa e atabalhoada, mas nem por isso menos interessante. Atrevem-se a ficar para ouvir? Olá Ellie, olá Billy, que tal estão? Olá Constância, estamos confusas e atabalhoadas. Exatamente, isto promete. Olá Ellie, olá Constança. Olá. Eu confesso-vos que este tema anda a martelar-me a cabeça e eu não consigo expressá-lo completamente. Nem sei se vou conseguir dizer alguma coisa de jeito hoje, mas... Começa. Eu culpo o Artist Way. Se alguém se quiser juntar às críticas e aos lamentos, tudo começou com as belas morning pages, em que cheguei a um ponto e em que consegui formular uma coisa que para mim foi bastante interessante, que foi: eu preciso de um espaço físico, não é? Um espaço material onde eu seja eu na minha dimensão mais individual possível, em que sinta que é um território, e eu acho que depois acabei por associá-lo mais ao lado profissional, em que eu sinta que estou ali e estou com pessoas e me expresso e sou respeitada e sou ouvida, mas onde não sou constantemente interrompida ou por solicitações, ou por coisas que tenho de fazer, ou por obrigações, ou por necessidades de todas as outras dimensões da minha vida. E não estou, nem sequer é só a falar dos miúdos, e obviamente os miúdos têm um peso tremendo e nós não podemos dizer, olha, agora não sou mãe. Mas para além disso, todas as outras solicitações, e pode ser de cuidadora, e pode ser de apoio à comunidade, e pode ser de amiga, e pode ser de... E então vi-me, não é, naquele momento a formular, é um espaço que para mim o mais próximo é o que sentia se calhar quando ia a um escritório, tinha uma equipa e sentia que lá era eu, e era aquele mundo onde não era estar por ser esposa de X, ou mãe de Y, ou filha de não sei quantos, era eu, não é? E não tinha tinha efetivamente pessoas com quem não tinha de estar a falar de vida pessoal, ou de questões pessoais, ou de outros temas à mistura. E quando... eu acho que se exacerbou depois com a pandemia e no pós-pandemia, de se misturar tudo, eu comecei a sentir-me anulada. Comecei a sentir que me faltava uma dimensão muito individual. E vocês sabem que eu faço o exercício da estrela, não é? E dos 5 pontos onde tenho os meus objetivos, onde tenho campo de ação, onde tenho coisas que quero fazer e que quero assegurar. Mas é o não existir um território físico para isso, começou acho que me tem sufocado. E eu acho que isto é o melhor que consigo expressar a confusão que vai aqui dentro. Então espera, isto é mais do que, por exemplo, a Virginia Woolf, que escreveu aquele livro A Room of One's Own, que dizia que uma mulher para poder escrever precisava de um quarto só para ela que pudesse fechar a porta e de rendimento independente. Mas tu é mais do que isto, é mais do que um espaço físico em que tu feches a porta, é também um espaço com pessoas em que tu sejas só a Eliana, não diria só profissional, mas a tua essência e quem tu eras ou quem tu és antes de ter que
não é prestar contas, mas atender a muitas outras, a ser, lá, como dizias, mãe, mulher, filha, amiga. No fundo, isso, quando tu estavas num escritório, numa multinacional, sentias que estavas mais próximo disto que agora almejas? Sentia isso de não é ter o meu espaço, o meu quarto, o meu escritório dentro de casa, porque o estar no meu espaço, ou no meu escritório, ou no meu quarto, isolada, não satisfaz, ok? Ou seja, não preenche tudo. Há um lado, há uma dimensão social, digamos assim, porque eu acho que também a minha dimensão comigo própria, não é? Como quando estou sozinha, eu já consegui encontrar esses espaços, ok? Eu já consigo ter o meu tempo a sós e recarregar as minhas energias. É uma dimensão social, mas em que não tenho o papel dependente de outras pessoas. Dependente, não, nesse sentido, mas de prestar contas, de ser responsável por. Acho que é mais isso, porque graças a Deus nós temos espaço e eu vou conseguindo encontrar os meus espaços e os meus momentos a sós, mas é este. Há coisas como tu vais vais a algum sítio das escolas ou dos médicos e és tratada por mãe. Oh mãe, nem sequer tens nome, não tens identidade. Ou então estás em família e também é diferente, porque é toda a dinâmica ali não é um ecossistema onde tu não és, és apenas mais uma pecinha. E acho que ainda estou a tentar perceber a dimensão disto tudo, mas acho que é, sim, vai para além de ter um momento a sós ou ter um espaço só para mim. Então é só mais uma pergunta, é porque tu estás a falar e eu estou a pensar, obviamente, na minha própria vida. E se tu voltasse, tu sentes que já alguma vez na tua vida tiveste isto? Por exemplo, eu sinto que quando tinha 22 anos e fiz um Erasmus em Paris, nunca fui tão eu. E às vezes quando, por exemplo, vou um fim de semana a Madrid sozinha e faço o que eu quero, sou eu outra vez, eu. Eu que sou a Constança, faço o que eu quero, no fundo não tenho responsabilidades, não tenho que responder a ninguém, sou eu e mais eu. Tu sentes que nessa altura estavas mais próximo disto ou não? Sim, eu acho que quando comecei a trabalhar, essa sensação era mais centrada em mim, era mais centrada nas minhas, obviamente, nas minhas necessidades. Não me considero uma pessoa egoísta em que só estava a olhar para o umbigo, mas conseguia expressar-me sem esses filtros todos, não é? Sem essas camadas todas. Eu acho que há muitas camadas aqui que de alguma forma também se foram tornando capas difíceis de retirar e mais do que isso, a certa altura, essas camadas tornaram-se uma camada apenas, não é? Eles quase que se fundiram umas nas outras. Eu tenho a necessidade de voltar a conseguir tê-las bem separadas. Não sei se é uma necessidade momentânea e se chegou ao extremo ou chegou a este ponto porque extremei essa misturada toda, não é? Se eu olho para os meus dias, é difícil eu conseguir dedicar-me, por exemplo, a um projeto do princípio ao fim, não é? Nas horas todas do dia, mas sinto necessidade de ter esse controlo de ligar, desligar entre papéis e entre dimensões. Eu acho que nós falávamos na altura da pandemia em que se começava a abrir novamente e falávamos, ok, isto é interessante, como as pessoas começaram a ter muito mais noção do que é que se passa por trás de portas ou por trás da câmara e o que é que cada pessoa tem como contexto, mas eu acho que essas barreiras são muito necessárias e para mim então têm-se tornado cada vez mais necessárias. Bolas danadas das morning pages, pá. Podiam estar sugaditas. Certo, isso Ficavam sugaditas, não incomodavam. não incomodava nada. Desbloqueavam o que tinham a desbloquear e não incomodavam. Certo? Fez-me Mas pensar. vocês sentem isto? Isso faz-vos algum sentido? Ou é uma crise de. A mim totalmente. E não quero interromper a Billy, mas quando eu digo ser eu mais eu, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de tu
o que tu dizes, não estares enterrada, a tua essência não estar enterrada debaixo de não sei quantas capas de responsabilidades e de maneiras como as pessoas te veem, só por um prisma, só por um ângulo, não é? Por exemplo, essa coisa de chamarem, mas isso é uma coisa que eu acho que só se passa em Portugal, chamarem às mães, mãe, na escola, mãe. Isso é horrível, não é? É completamente apagar a individualidade de uma pessoa. Eu acho pavoroso, mas pronto. Que é no pediatra. Mas também me lembro que na Argentina, que não era mãe, era minha amor. Que eles, tipo, nem sabia o... Sim, mas é mais carinhoso. Aqui também é carinho. Quando não sabem o teu nome, mas é uma coisa próxima. É como a Inglaterra também te chamam love. Não... Mas pronto, porque no fundo somos todos estranhos uns para os outros, não é? Mas pronto, sempre há algum... Mas não te põe numa categoria, põe-te numa categoria humana. Amor, querida, não é? Enquanto que, quando te põem na categoria mãe, pronto, tu és mãe e estás ali para servir aquela criança ou para atender às necessidades, quer dizer, não és sequer uma pessoa. Não, sim, eu acho que a sociedade está muito formatada para a maternidade quase obrigatória e a necessidade de pessoas num certo escalão etário estarem integrados num núcleo familiar em que são pais, mães. E está muito formatado assim. E acho que, por exemplo, as pessoas que não encaixam nesse perfil, ou porque não têm filhos, ou porque escolheram não ter filhos, ou porque a vida não aconteceu assim, se sente também muito excluída pela própria sociedade. E agora temos aqui o momento em que nós próprios também nos sentimos muito abafadas por esses modelos vigentes ou omnipresentes, em que somos um monte de coisas antes de chegarmos àquilo que nós somos lá verdadeiramente. E há poucos espaços temporais e físicos para sermos só nós. Sim, só entre aspas, não é? Por isso é que é importante sair com uma amiga, ou, não é? Ou ir passar um fim de semana com amigas, ou estar só com o teu marido longe de tudo, ou estar sozinha. Sim, estar sozinha, ir ao teu Pilates, ou não. Exato, ou aquelas coisas de... Ir fazer o artist date. Pois, ou se queres, há pessoas que, autores e escritores que se fecham, vão para uma casa de férias ou para um quarto hotel e se fecham ali para poder escrever, no fundo. Vão fazer as residências. É complicado sermos que agora se chama o multi-hyphenated, não é? Que ainda por cima, porque agora nem sequer temos só uma profissão, fazemos várias coisas. Já nem é aquela coisa e estamos sempre disponíveis também, porque na altura dos nossos pais e avós, tu trabalhavas das 10 às 6 e vinhas para casa, acabou-se. Quer dizer, não, quanto muito, se for uma coisa, por exemplo, o Tiago trabalha numa fábrica e que há sempre problemas, telefonavam-te para casa e se tu não tivesse, olha, não estavas. Mas as coisas, estás sempre, os telemóveis, os e-mails, e também eu acho que há uma coisa que também desgasta imenso, que são as redes sociais, que nós ainda não falámos. Eu sei que a Eliana não é muito, não sofre desse mal, no sentido em que não passa muito tempo, não é? Não estás sempre no Instagram e não sei o quê, mas, por exemplo, consome. Sim, mas sempre uso WhatsApps. Eu detesto o WhatsApp. E eu nem sequer tenho os plings quando vem uma mensagem, portanto às vezes só vejo muito mais tarde. Mas obrigam-te a estar sempre a pegar no telefone. Estás sempre a pegar para ver se alguém te respondeu, para ver se estás a ter várias conversas ao mesmo tempo. Estás no grupo da escola, estás a falar com uma amiga, estás a falar com uma prima, estás a falar de uma coisa de trabalho, estás na comunidade de vizinhos de não sei quê. E estão sempre... E eu, por exemplo, sinto imenso isto. Neste momento sinto-me saturadíssima, cansadíssima de cabeça. E eu sei que também é disto. Não é só de estar no Instagram, que eu agora entro no Instagram e sinto que está toda a gente aos gritos. Então penso, pronto, claramente estou a precisar de fazer uma pausa, mas, por exemplo, isto do WhatsApp, quer dizer, eu não posso simplesmente apagar o telefone durante 3 dias, porque há coisas que mandam avisos da escola, mandam avisos daqui dos vizinhos, mandam não sei o quê, vocês, calhar, mandam uma mensagem que eu tenho que responder, vocês, não é? Eu, por acaso, o WhatsApp, eu sinto, para mim não é às vezes contribui um bocadinho para o overwhelm, mas não é o sítio principal, porque para mim é uma maneira ótima de me manter em contacto com pessoas que estão longe. E ainda há bocado falava dos longos áudios que eu envio, tipo podcast, e fazem-me companhia também. E tem a ver não só também com o teu feitio, como com a fase em que estás, não é? Quando estás muito saturada por alguma razão, ou porque não estás completamente equilibrada, ou porque estás de facto cansada, ou porque andas a dormir mal, ou porque não estás no teu pico de saúde, se calhar todos os estímulos externos
como estás tão Sim, sensível, disparas à mínima, contribuem. não é? E quando estás muito bem ou muito descansada, pronto, vês as coisas noutra perspectiva. Neste momento, tudo o que me venha externo a mim, parece estar-me tudo a gritar aos ouvidos e a puxar-me assim, sabes? Quando uma criança vem e te puxa assim pela manga, género, mãe, acontece, e eu, tipo, calem-se. Até fui para as montanhas durante 2 semanas, que é sempre o meu, assim, aquela coisa, apetecia-me, aqueles momentos em que eu pensei, eu gostava de ter uma casa ao pé do mar, mas no meio das árvores, e que pudesse ir para lá e só de vez em quando, ou uma ermida não sei onde, só vinha a civilização de vez em quando, mas ao mesmo tempo também não estava a desiludir ninguém, porque a vida era assim, sabes? Sim, mas eu acho que agora é muito intrusivo. Eu sinto muito intrusivo. Mesmo o WhatsApp, que era o espaço que eu sentia como a Billy de, ok, eu uso o WhatsApp para falar quando quero, quando apetece ligar-me com alguém. A partir do momento em que entram chats profissionais do trabalho, Exato. de marcas lá para o meio, de escolas, de balés e de atletismos e Vocês é mais um espaço na escola, agora, hoje em dia ainda por cima é preciso dar autorizações para tudo, porque há proteção de dados disto, e os pais têm que autorizar aquilo, e não sei o quê, não sei, tudo, e há pessoas que dizem, mas deixa o telefone, mas é que tu agora precisas do telemóvel para tudo, precisas do telemóvel para ir ao médico, à farmácia, apanhar um avião, não é? E eu digo-vos, eu não quero romantizar o passado, não acho que fosse melhor, mas eu às vezes, para já dou graças a Deus por ter passado uma adolescência em que, pronto, tive Não um havia telefone redes há 6 sociais, anos sim. e era só para fazer uma espada para o meu pai ou a minha mãe que me queriam, telefonava a uma amiga, olha, encontramos não sei onde, pronto, era só isso, nem sequer mensagens escritas ao princípio havia. Mas acho que era mais, ok, o telefone de casa estava sempre a tocar a certas horas, mas era só uma coisa de cada vez, não é? Tu estavas a falar com alguém, era só com alguém. Mesmo com as amigas, estares a ter 5 conversas com 5 pessoas diferentes, a mim às vezes... Olha, sabes que eu há pouco tempo li o Jane Eyre outra vez e o contraste é tão absoluto, é tão extremo que estava a pensar, era uma vida, isso, qualquer coisa, alguma pessoa que aparecesse numa das casas assim de repente era estranhíssimo, não é? Já mexia com a rotina de toda a gente e eu acho que é isso, não é? As pessoas, a comunicação era muito mais saudável, tenho a dizer. Também dava asa a alguns mal-entendidos muito interessantes, porque demoravas 3 meses a receber a resposta à carta que tu tinhas enviado. Mas um ritmo muito mais, sim, e também e um ritmo muito mais saudável. Séria, não é? Era, mas pronto, não... Eu não vou lidar muito bem com isto. Às vezes a minha mãe conta que o meu bisavô, quando tinha 80 anos, dizia: este mundo já não é para mim. E eu, com 40, sinto um bocado isso. Este mundo já não é para mim. Então, agora, com estas coisas da inteligência artificial, ainda estou mais assustada, porque acho mesmo isto. Onde é que isto vai acabar, meu Deus? assim, se tudo correr bem, ainda só vou a meio da vida. Como é que é isto? Não, cada vez me sinto mais. Pelo menos eu que estou mais longe da essência do que é ser um humano. E leio aqueles livros no século XIX ou nos anos 30 do século XX, e ok, a vida era muito mais difícil em tantas outras coisas, mas eles tinham tempo e tinham paz. Eu estou a falar das pessoas de classe média no primeiro mundo, não é? Não estou a falar, mas pessoas como nós, pessoas afortunadas. Mas vocês sabem, eu por acaso o WhatsApp já percebi qual é a minha questão. A minha questão é que eu, quando começam a vir com conversas profissionais no WhatsApp, eu digo, por favor, manda e-mail. E, portanto, aí está resolvido. E o WhatsApp, para mim, é uma coisa de fomentar as relações pessoais. Mas, lá está, boundaries. Eu não tenho notificações e depois o que é que eu fiz? Eu só tenho, no primeiro ecrã, aquelas que não estão arquivadas, só tenho, de facto, o chat familiar restrito e o chat familiar um bocadinho mais alargado, que é com os meus pais e as minhas irmãs. De resto, está tudo arquivado. E, portanto, tudo o que me apareça dentro dos chats arquivados, eu de vez em quando vou lá ver e vejo. Mas tens que ir, não é? Tens que ir, por exemplo, coisas da escola, tens que lá ir ver. Se alguma amiga te manda qualquer coisa, está arquivado, se calhar não vês durante 3 dias, é um bocado chato. Não, eu vou ver de vez em quando, mas não me aparece, não fica overwhelming. E as coisas da escola, se for importante, telefonam.
Tudo o resto eles enviam com bastante antecedência e mandam lá pela plataforma que a escola usa, que é o Educ, isso assim, portanto está mais ou menos controlado. O meu problema de redes sociais é mesmo com o Instagram, porque sinto que tenho uma relação muito pouco, acho que é estratégica com o Instagram, porque sinto perfeitamente como me suga a energia e como eu caio no buraco do Instagram, com muita facilidade, e depois sinto que não estou a usar o Instagram de uma forma que seja saudável ou proveitosa para mim. Porque o Instagram é que te está a usar a ti. Exatamente, e portanto, agora o que estou a ensaiar a fazer é escrever uma série de posts e buscar uma série de imagens e fazer em batch, e depois vou publicando, o que também não posso dizer que seja a solução ideal, e depois as coisas assim mais instantâneas é em stories. E gosto de interagir um bocadinho com as pessoas e com as pessoas, enfim, com quem tenho uma maior relação, mas assim que começo a sentir que estou, tipo, já a fazer scroll ou a avançar nas stories, já mecanicamente, tipo, ok, isto tem que parar já. E acho que isto também já foi uma conversa que tivemos noutro momento, em que ter o telefone noutra divisão da casa, longe. E, por exemplo, à noite, a partir do momento em que as miúdas chegam a casa, enquanto ainda estou a trabalhar, ainda tenho o telefone por perto, mas a partir do momento em que não estou a trabalhar, ponho o telefone longe de mim, que é para não... Eu não toco no telefone à noite, até porque percebi que dormia mal, que o meu sono era menos profundo quando estava a mexer no telefone depois de jantar, por exemplo. Mas isso já está mais do que estudado, é quase a luz azul, mas a mim não é só a luz, é porque me estimula imenso o cérebro de uma maneira... Eu, por exemplo, ainda não vos falei nisto, mas eu, durante a semana, os 10 dias que estivemos em Lisboa durante a Páscoa, não tive mesmo com o telefone. Usava o telefone para combinar qualquer coisa ou para receber um telefonema. E lá está, voltei aos meus 15 anos, foi ótimo, foi fantástico. E lá está, porque aí estava de férias, não tinha a mínima obrigação, não havia coisas da escola, não tinha que pegar no telefone para nada. E pensei, eu gostava de voltar a viver assim. E agora tenho usado muito menos. Mas também sei que há coisas que perco. Por exemplo, eu tenho efetivamente, fui construindo uma comunidade online, uma comunidade de pessoas que quero acompanhar, pessoas com quem me dou, pessoas que ficaram minhas amigas. Olha, eu tenho aqui uma delas à minha frente, não é? A Billy. A Ellie também considero minha amiga, mas nunca a vi. Mas, portanto, a Billy e a família até já estiveram cá em casa, passaram uns dias e são coisas que... foi mega fixe. Foi muito giro. E são coisas que a internet me trouxe e que tenho muita pena também de um dia para o outro, adeus, não é? Mas claro que a pessoa pode fazer tudo de uma maneira equilibrada e não tem que ser tudo ou nada. Mas há alturas em que a pessoa tem mesmo que se afastar. E eu este verão também quero usar isto ao mínimo. Enfim. A questão que se coloca, e voltando ao tema inicial, desculpa Eli, é quando fazes esses jejuns, voltas a sentir-te mais tu própria? Sim, totalmente. E muito mais calma, muito mais tranquila. Mas eu própria, totalmente não. Mas eu própria, no sentido em que eu sou mais dona de mim. Porque a mim, ser eu própria, eu sou profundamente independente. E claro que há pessoas que podem dizer, isso é egoísmo. Não é. A minha essência eu sou individualista, é verdade. Sou super introvertida e sou ultra independente. E quando começo a sentir que há muita coisa que me puxa e que me prende e que me exige, começo a sentir-me muito, muito desequilibrada. E é o que eu estou a sentir neste momento. E então o telefone também, um telefone em sentido de smartphone, também me desequilibra nesse aspecto. Portanto, quando estou longe do telefone, sinto muito mais eu, porque a minha essência é completamente independente de tudo. Eu sou um bicho um bocado estranho, e sobretudo para o mundo atual. E claro que gosto de estar inserida numa família e não tenho nada aquela coisa de... Se calhar a pessoa às vezes pensa como é que teria sido a minha vida se eu não me tivesse casado e não tivesse filhos. Por um lado teria coisas que agora não tenho, mas eu acho que acho que não seria mais feliz do que sou agora, porque também tenho a sorte enorme de ter um marido que é um companheiro, ao mesmo, e ter uns filhos, pronto, que são uns amores e são mesmo uns queridos e damos-nos todos bem e tudo. Mas para responder à tua pergunta, sim, eu gostava muito que os smartphones desaparecessem. Gostava que só houvesse outra vez acho que os telemóveis dão um jeitão e as mensagens escritas também, mas que fosse outra vez 1999, 2000, olha, mesmo quando estive em Paris, 2004,
que, pronto, ok, mandávamos mensagens e tínhamos e-mails, que dava jeito porque não tinha que estar a fazer telefonemas caríssimos para casa. Quer dizer, podia fazer uns de vez em quando, mas podia comunicar, por exemplo, com as minhas amigas, era tudo por e-mail. Mas tenho imenso saudosismo em relação a esse tempo, imenso. Eli, e tu sentes que, ou melhor, tu vislumbras, assim à tua frente, tens alguma intuição do que é que poderá ser uma estratégia para te aproximar mais de ti própria, da tua essência, do teu eu? Eu acho que a revelação foi a forma como os espaços físicos, como os territórios diferentes, me podem ajudar a conseguir fazer isso. O compartimentalizar, acho que para mim que está a tornar uma necessidade evidente, e pensar em minimizar, por exemplo, o que é trabalho feito desde casa, ok? Trabalho projetos desde casa e conseguir começar a colocar o que é o lado profissional no escritório, e agora tenho um espaço que estou a partilhar em que isso pode acontecer, e um dos projetos é também para ir passar um dia por semana no escritório do cliente, e portanto acho que isso me vai ajudar. Estou convencida que eu comecei a sentir algum progresso quando comecei a sair de casa e ir trabalhar para o escritório, e mesmo estando às vezes sozinha no escritório, pelo facto de haver uma quebra, de sair de casa, desligar, vais pelo caminho e são 20 minutos a pé, mas deixo de estar no ambiente e constantemente a ser relembrada de tudo o que está pendente nesse ambiente, para me dedicar ao outro. E mesmo em termos de agenda, também estou a tentar que a minha agenda seja mais rígida. Okay? Eu sei que pode parecer um absurdo nos tempos em que vivemos, mas eu sinto que preciso mesmo de fazer isso, estas horas são para dedicar a este projeto, a este trabalho, aquelas horas são para dedicar aos miúdos, à família, aquelas horas são... Acho que preciso mesmo disso. Por exemplo, o dia de hoje, como estava a dizer, é caótico, não é? Entre, ok, conseguir fazer pilates, ótimo, temos a gravação, tenho de ir levar a Clara à consulta, ainda tenho de arranjar espaço para trabalhar e para responder a coisas que estão pendentes de trabalho, e depois volto a interromper porque há o balé, há a audição, há o ir buscar o atletismo. Ou seja, um dia como este, eu muito provavelmente o que vou tentar fazer é ignorar trabalho às segundas-feiras, porque é o dia mais caótico, onde se misturam mais coisas, onde há mais solicitações de casa ou de outras coisas, e terças, quartas e quintas são para clientes XYZ. Obviamente é praticamente impossível depois desligar completamente, mas se conseguir tornar mais estanque, mais concentrado, mesmo a qualidade do trabalho que eu faço, ou a qualidade do tempo que eu passo com os miúdos, ou a qualidade do tempo que eu dedico aos voluntários, ou acaba por ser, estou mais inteira lá, não é? Estou mais centrada, estou mais focada, não tenho de fazer o malabarismo mental de, já estamos aqui, não é? E agora vou pagar as contas, e agora vou também marcar a viagem de não sei quê, e agora vou comprar o presente de não sei quem, porque é esta misturada, é esta fluidez que há uns tempos eu até achava, que fixe, não é? Tipo, porque consigo encaixar tudo na minha agenda. Eu não quero encaixar tudo na minha agenda, pelo menos não dessa forma de ter um Tetris todos os dias, é uma ginástica mental desgastante. Já não é a agilidade não vou envelhecer assim, não é? Porque o meu cérebro está sempre a 1000, não, dá-lhe também descanso, porque senão ele está ágil, mas também pode chegar ao burnout rapidamente. Olha, esta nossa conversa fez-me lembrar um bocadinho uma conversa que tivemos há bastante tempo com uma amiga minha, que é a Sónia Pinto, que é o episódio do Can We Have It All? Não sendo exatamente o mesmo tema, que não é, acho que há momentos, há pontos que se tocam e no fundo faz parecer, como é que eu ia dizer, por um lado os nossos temas são recorrentes,
E por outro, tem havido algumas evoluções também, não é? E portanto também é bom ver essa, como estavas a dizer, que ok, que bom ter uma agenda tão flexível, posso encaixar mais coisas, não sei o quê, o que foi ótimo naquele momento, mas agora já não é ótimo, portanto é preciso, lá está, parar para pensar e refletir. Queria convidar também quem nos ouve a participar e a contar-nos quais são as vossas experiências, se estão a sentir esta necessidade de encontrar espaços físicos e psicológicos que sejam próprios, onde sejam vocês mesmas, que dificuldades sentem ou não, queremos ouvir tudo, certo? Muito certo. Eu acho que, e só para fechar do meu lado, porque já sabem que eu estou on the road e, portanto, já tentar sair para a próxima obrigação, foi exatamente também esse ponto de partida de, nós já chegamos à conclusão de podemos aspirar a tudo, mas não ao mesmo tempo. Mas aqui também a dimensão adicional de, ok, mas também não pode ser sempre, ou cada uma dessas dimensões e cada um desses papéis, se calhar também não é saudável que seja predominante durante demasiado tempo, não é? E portanto acho que é esse também, esse cansaço, mas também vai surgindo de ser unidimensional ou de sentir a preponderância de uma dessas dimensões sem dar espaço às outras para emergirem. E isso tudo, não te esqueças ainda das morning pages, dos 7 copos ou 8 copos de água por dia, as meditações, etc, o pilates, etc. O yoga, a corrida, o autocuidado. Exato. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram, em Anita_no_trabalho, e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em departamento de marketing.net, no Instagram como Alice_in Wonderland e a participação especial de Constança Cabral, no Instagram como Constança Cabral. Até breve. Até breve. Até breve.